Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos pessoal à nossa 28ª aula aqui de Circuitos Eletrônicos 1, de Eletrônica Analógica 1. Na aula de hoje, pessoal, a gente finaliza a parte de amplificadores de sinal da nossa disciplina. Então, já estamos de fato encaminhando aí para um final, né? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai ver exemplo do amplificador emissor comum com polarização fixa que a gente viu na aula passada. A gente também vai fazer a análise CA do amplificador, agora na configuração emissor comum, só que com polarização por divisor de tensão, uma das mais utilizadas configurações de polarização CC. E a gente também vai resolver um exemplo, né, de análise de amplificadores emissor comum, utilizando a configuração de polarização por divisor de tensão. Pessoal, então como a gente já está acostumado, antes de mais nada, passar aí a revisão da nossa 27ª aula. Naquela aula, a gente tratou acerca da análise CA e o modelo de pequenos sinais, né, de um circuito amplificador na configuração emissor comum, só que com a polarização do tipo polarização fixa, correto? Então, com mais detalhes, né, a gente trouxe aqueles conteúdos que a gente já viu até então. Então, desde quando a gente fundamentou lá as nossas aplicações com a operação física do transistor bipolar de junção, passando as regiões de operação, análise CC, né? A gente estudou cada uma das configurações, vimos os parâmetros principais do amplificador, impedância de entrada, impedância de saída, ganho de tensão, ganho de corrente, ganho de potência, e assim sucessivamente. E a gente entrou, então, no estado que a gente está agora, atualmente, né? No nível, né, quase no topo aí da pirâmide, onde a gente vai estar fazendo a análise CA de pequenos sinais desses amplificadores. Bom, na aula passada, a gente tratou das diferenças que existem entre a análise gráfica e a análise algébrica. A análise gráfica muito mais visual, né, porém pouco prática. A análise algébrica ela é muito mais direta, porém não tem um recurso visual para a gente ter uma noção certinha de como que está a região de operação do transistor, o que na análise gráfica fica muito mais fácil de ver. Mas naquela aula a gente disse que o que a gente busca, né, assim como a gente fez lá com o diodo, é a gente ter um modelo para o transistor bipolar de junção. Né? E esse modelo retrata o funcionamento por meio de parâmetros conhecidos, né, formados aí por elementos básicos, como resistores, capacitores, indutores e fontes. Bom, a gente esboçou inicialmente um modelo possível para o transistor bipolar de junção, em que a gente disse que a junção base-emissor poderia ser substituída por um diodo, e depois a gente melhorou isso com base nos conteúdos abordados lá em diodos, colocando aqui um resistor que a gente chamou de resistor RE, né? E na parte ali entre coletor e base, a gente sabe que temos a nossa corrente controlada, né, aqui do coletor controlada pela base, então uma fonte de corrente dependente de corrente com valor de beta vezes IB. Certo, tudo bem. Aí, o que a gente fez? A gente viu que o modelo como a gente tinha construído até então, ele tinha um problema. E esse problema é que para a gente fazer a análise algébrica, o modelo aqui, o resistor RE, que é inclusive o que dá o nome para esse modelo, o modelo RE do transistor bipolar de junção, esse resistor ele é comum tanto à minha entrada quanto à saída. E na minha análise de malhas, isso daí vai complicar um pouquinho a minha análise. Então daí a gente viu a necessidade de separar esse modelo, isolando entrada e saída. E a gente, depois de algumas manipulações matemáticas, a gente chegou no modelo exatamente igual ao anterior, só que agora com entrada e saída isolada, de forma que fica muito mais fácil aplicar aqui a meia lei de Kirchhoff das tensões. Bom, a gente viu também questão de notação, letras maiúsculas para indicar sinal CC e minúsculas para indicar CA. Então aqui, como a gente está fazendo uma análise de pequenos sinais, uma análise CA, vejam que os subscritos estão todos minúsculos, tá vendo? Inclusive o nome dos terminais, base, emissor, coletor, isso daí para diferenciar que a gente está fazendo a análise CA e não mais uma análise CC. Naquela aula a gente também viu a tensão de Early, né? A gente estudou naquela aula que a corrente de coletor ela não é totalmente independente da tensão VCE, ela tem uma dependência, e essa dependência causa uma inclinação característica aqui. E se eu traçar uma reta de todas essas curvas aqui, dessas inclinações, a partir delas, né,
essas retas elas vão se encontrar no eixo X em um determinado ponto, e esse ponto é justamente a tensão de Early. Vai aparecer, então, no meu modelo, um resistor, que a gente vai chamar de resistor de Early, que vai trazer o efeito para mim dessa e não idealidade do transistor bipolar de junção, né? Sendo que o resistor de Early ele vai ser dado pela tensão de Early, aquela tensão de encontro das retas, dividido pela corrente do coletor, né, no ponto quiescente, ponto de operação atual. E esse resistor ele vem aqui na minha saída, né, no modelo CA, ele vem aqui na minha saída, já que a gente está olhando na hora de calcular, a gente olha para uma curva que é uma curva de saída, né, em C em função de VCI. Então essa curva é uma curva de saída, por isso o resistor fica posicionado na saída do nosso circuito para ter esse efeito aí, tá bom? A gente viu também, né, a equivalente CA já aplicado em um circuito, né? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo desse circuito básico, né, genérico, em que a gente tem a fonte de entrada, o RB, né, como a gente tem aqui o nosso capacitor, nesse capacitor em corrente alternada, a gente sabe que ele é um curto-circuito, tá bom? Então, por isso, né, que RB, né, e a nossa fonte CC também, como ela não produz oscilações CA, ela está aterrada. Então, por conta disso, o RB está ligado à minha fonte de sinal, então está aqui ligado à minha fonte de sinal, e o outro terminal de RB está ligado ao terra. Então, o outro terminal de RB está ligado ao terra. E a gente tem o modelo RE, do nosso transistor bipolar de junção, que é a resistência beta RE, o valor da nossa corrente aqui, né, beta e B. A gente tem também o nosso resistor de saída lá de Early. RC, da mesma maneira, né, é conectado um terminal aqui ao terra, o outro terminal ao coletor, então um terminal ao terra, o outro terminal ao coletor. E se eu incluir a carga, né, como esse resistor, esse capacitor vai ser um curto-circuito, então a carga vai estar ligada também no coletor e no terra. Então, minha carga ligada no coletor e no terra. A gente calculou a impedância de entrada desse circuito, que é a impedância que eu tenho quando eu olho do ponto de vista aqui da entrada, né, colocando aqui como se fosse um olhinho e uma fonte, o que essa fonte enxerga de oposição à passagem de corrente, né, o que tem de resistência para frente desse ponto. Né, e a gente vê aqui claramente que a gente tem dois resistores, e eles estão em paralelo, por isso minha impedância de entrada é RB paralelo a beta RE. Do ponto de vista de impedância de saída, mesmo raciocínio, só que agora a gente vê três resistores em paralelo aqui na saída, RL, RC e a nossa resistência de Early. Bom, o ganho de tensão é dado pela variação da tensão de entrada por tensão de saída, ou em um determinado momento específico, Vout por Vin, e uma vez que a gente fez lá naquela aula os desdobramentos matemáticos, a gente chegou que o ganho de tensão nessa configuração ele é dado por menos, então isso daqui é muito importante, menos Vout por RE. Ou seja, acontece aqui uma inversão de polaridade, que a gente inclusive viu isso na análise gráfica também. Acontece aqui uma inversão de polaridade, de forma que a hora que o sinal de entrada estiver numa ascendente, o sinal de saída está num descendente, né? E o vice-versa. Quando o sinal de entrada estiver numa descendente, o sinal de saída está numa ascendente, né? Então, isso daqui, esse sinal de menos, ele provoca essa inversão de fase que a gente chama. Bom, e aqui é só nada mais, nada menos que a equação um pouquinho mais aberta, já que a gente conhece o valor de Zout. Bom, pessoal, assim a gente finaliza a revisão da aula passada e a gente pode já passar os conteúdos aí da aula de hoje. Pessoal, como primeiro item aqui da aula de hoje, eu trago o exemplo 2 para a gente resolver juntos. Esse exemplo ele trata do conteúdo que a gente viu na aula passada. Então, a gente vai resolver aqui aspectos relativos ao amplificador emissor comum utilizando polarização fixa, polarização CC do tipo fixa. Bom, o enunciado do exercício é o seguinte: no circuito amplificador que utiliza configuração emissor comum e polarização fixa mostrado a seguir, obtenha o equivalente CA. Então, a primeira coisa já pediu para a gente, ele quer o equivalente CA, a gente já sabe obter esse equivalente CA. E os seguintes parâmetros: impedância de entrada, impedância de saída e ganho de tensão.
Ele pede para a gente esboçar a forma de onda da tensão de saída caso seja aplicado um sinal senoidal com 10 mV de pico na entrada. E também qual que é o efeito esperado no ganho de tensão, ou seja, no AV, se incluirmos uma carga RL finita na saída. Por quê? Porque agora, do jeito que está aqui o nosso circuito, a gente não tem uma carga RL, né, conectada a esse circuito. Então, esse RL aqui, né, ele é infinito nesse momento. É porque não existe uma carga ligada na saída, está em aberto. Mas aí depois ele perde qual que é o efeito se a gente colocar alguma carga que é finita, não infinita. Bom, primeira coisa, pessoal, antes da gente passar a análise CA, a gente precisa de fazer a análise CC desse circuito, que a gente já sabe fazer. Então, eu já trouxe aqui para a gente, né, o cálculo CC, né, de corrente da base, corrente do coletor e corrente de emissor, né, que tem esses valores mostrados aí para vocês. Então, peço que vocês façam aí a análise CC para chegar a ter esses valores aqui. Então, eu trouxe eles para a gente ganhar um pouquinho de tempo aí na aula e partir para o que realmente interessa em relação ao conteúdo que a gente está vendo agora. Bom, uma vez que a gente tenha todos os dados da polarização CC, a gente já consegue desenhar o equivalente CA, né, e obter os valores. Então, o primeiro passo, de fato, é a análise CC, que a gente já fez, né? Então, a análise CC está feita aqui na parte de cima. Segundo passo é a nossa análise CA, que é o que a gente vai fazer agora. Bom, olhando para esse circuito, pessoal, vamos desenhar aqui o nosso equivalente CA. Então, para desenhar esse equivalente CA, vou te pegar a cor preta. A gente tem o quê? A gente tem, do lado da entrada, a gente tem nossa fonte VI. Então, vou desenhar aqui a fonte VI. É a minha fonte de sinal de entrada. Tá bom? Essa fonte está ligada ao nosso terra. O capacitor, a gente já sabe que em corrente alternada e com um valor elevado de capacitância, a gente vai considerar ele como um curto-circuito. Então, portanto, a gente vai ter o resistor da base, que é o resistor ali de 470 kΩ, ligado ao terra. Por quê? Porque 12 volts não produz oscilações CA, ele só produz CC. Então, para CA, isso daqui é considerado um terra, né? Um terra para o nosso circuito. Ele não produz nenhuma ondulação no nosso circuito. Então, o resistor da base está aqui conectado um terminal dele à nossa entrada, o segundo terminal ao nosso terra. Bom, a gente chega então até o transistor bipolar de junção. Deixa eu só anotar aqui o valor do resistor da base, 470 kΩ. E a gente chega então ao nosso transistor bipolar de junção, que a gente vai utilizar o modelo RE. Então, a gente sabe que o modelo RE ele tem o quê? Ele tem um resistor, né? Do outro lado, do lado do coletor, a gente tem a nossa fonte de corrente controlada por corrente. E o emissor, aqui nesse caso, ele está aterrado. Então, esse resistor ele tem valor de beta RE. Então, beta RE. RE a gente ainda não sabe. E o valor dessa corrente é beta IB, que é a corrente, justamente corrente do coletor, né, pessoal? Então, agora a gente já pode olhar aqui do ponto de vista da saída aqui que a gente tem. Bom, a gente tem aqui ó, o resistor do coletor, o RC. Esse resistor do coletor, né, ele está ligado aqui ao nosso terminal, o coletor, em um terminal dele, e o outro terminal está ligado ao terra. Então, o terminal do coletor, só lembrando aqui os nossos terminais, então a gente tem aqui o terminal do coletor, terminal da base, terminal do emissor. Então, nosso resistor RC, ele está ligado entre o terminal do coletor e o terra, né? Ele fala para a gente, pessoal, que existe uma resistência aqui de Early, né, daquele efeito Early, que é dada ali por 50 kΩ. Então, isso daqui entra na nossa conta também. Então, existe um resistor aqui com valor de 50 kΩ ligado à nossa saída. Deixa eu colocar aqui em vermelho o valor de RC, que é de 3 kΩ. E o nosso resistor do efeito Early, que é de 50 kΩ. Bom, a gente poderia colocar aqui uma carga de saída, né, se houvesse, mas como não há uma carga de saída por enquanto, então tá ali, deixa ali em aberto o nosso terminal de saída, né? Então, se eu quiser até simbolizar isso, posso até colocar aqui, ó,
seria ali o nosso ponto que a gente tem a tensão de saída, que a gente onde colocaria uma carga, uma resistência de uma carga qualquer aí do exercício. Bom, nesse modelo aqui, para a gente ter os valores, falta apenas o quê? A gente conhece beta, foi dado ali no exercício, o valor é de 100, né? Então falta apenas a gente encontrar RE. Mas a gente sabe que o valor de RE é dado por... aqui o valor de RE é dado pela tensão térmica dividido pela corrente quiescente presente lá no emissor. Tensão térmica a gente sabe para a temperatura ambiente 26 milivolts. A corrente no emissor foi dada no exercício ali da análise CC nossa, 2,428 milivolts. Então, milho com milho vai cortar e o meu valor de RE nas minhas contas é de aproximadamente o valor de RE de 10,708 ohms. Então, 10,708 ohms. Bom, assim então, o valor de beta RE é igual a 1070, né? 1070,8 ohms. Esse valor é o valor que a gente insere justamente aqui no valor de beta RE, tá bom? Assim, né, a gente tendo o valor de beta RE, a gente já tem também, como a gente já sabe a corrente de base, ele deu ali para a gente calculou, na verdade, na nossa análise CC, 24,04 microamperes, então a gente também conhece o valor de IC, que é de 2,404 miliamperes. Então, se eu quiser substituir aqui beta e B por esse valor, eu já posso substituir também. Bom, então assim a gente obteve o equivalente CA desse exercício, viu, pessoal? Agora, o que ele pede para a gente é para a gente calcular impedância de entrada, impedância de saída e ganho de tensão. Então, vamos obter esses valores agora. Então, terceiro passo, impedância de entrada. Olha só, a impedância de entrada, né, fica evidente aqui para a gente, né? Se eu pegar o nosso olhinho e colocar ele na posição da entrada, qual que é a impedância que esse olho enxerga, né, do lado direito? Ele enxerga o quê? O resistor da base. Então, deixa eu anotar aqui. Impedância de entrada vai ser igual ao resistor da base em paralelo com beta RE, que é igual a 470 kΩ, paralelo com 1070,8 ohms, que nas minhas contas deu aproximadamente 1068,4 ohms. Impedância de saída é o mesmo procedimento, pessoal. Então, Zout, nosso Zout, só que agora eu vou olhar do ponto de vista da saída. Então, vou colocar o olhinho aqui na saída. E vamos ver qual é a impedância que esse olho enxerga. Ele está enxergando aqui duas impedâncias, né? Ele tem a impedância de RO e a impedância do resistor do coletor. Então, vai ser 50K em paralelo com 3K. Então, vai ser 50 kΩ paralelo com 3 kΩ. Nas minhas contas, deu aproximadamente 2.830,2 ohms. Esse é o valor da minha impedância de saída. Por fim, né, como quinto passo aqui, o nosso ganho de tensão. O ganho de tensão a gente inclusive viu na revisão, acabamos de ver, que é menos Zout dividido por RE. Né? Então, se eu quiser deduzir também essa equação, eu posso fazer assim como fiz na aula passada, vir passo a passo aqui e deduzir também sem problema algum. Se não estiver lembrando a fórmula, a equação que sai mais rápido, né? Então, vai dar menos 2.830,2 dividido por RE. O valor de RE a gente encontrou é 10,708. Então, 10,708. Isso daqui dá aproximadamente 264,3. 264,3. Então, pessoal, assim a gente chega nas principais, né, resultados aqui do nosso exercício. E agora, ele pede para a gente esboçar a forma de onda da tensão de saída, caso seja aplicado no sinal senoidal, com 10 mV de pico na entrada. Bom, o que vai acontecer? Aqui, essa parte eu vou deixar para vocês como um exercício aí de casa, né? Mas o que vai acontecer? Só vou adiantar aqui um pouquinho para ajudar vocês a resolver. Então, tensão de saída. O que acontece? Eu não vou colocar valores, eu só vou colocar aqui em termos genéricos, tá bom?
Então aqui, se eu tiver uma tensão de entrada comportando no tempo dessa maneira, né, com pico de 10 milivolts, o que vai acontecer com a minha tensão de saída? O que se espera que aconteça aqui? Então, colocando aqui minha tensão de saída, vou colocar ela em vermelho, Vout em função do tempo. O que acontece? Devido ao fato do nosso ganho, inclusive eu esqueci de anotar aqui, né, de colocar o sinal de menos, devido ao fato do nosso ganho ser negativo, né, então lembra que eu disse que enquanto a tensão da entrada estiver subindo, a tensão da saída vai estar descendo. Então o que se espera é um efeito contrário, tá bom? Então é o efeito exatamente contrário da tensão de entrada. Só que aqui a gente vai ter um pico de 10 milivolts. Enquanto nesse pico a gente vai ter o quê? Menos 10 milivolts vezes o nosso ganho, que é 264,3. 264,3. E a mesma coisa, aqui a gente vai ter menos 10 milivolts, e aqui a gente vai ter o nosso ganho sendo, né, agora já o quê? 10 milivolts vezes 264,3. Então, é esperado um comportamento aproximadamente igual a esse mostrado aí né, no sexto passo aqui. E o efeito, pessoal, da inserção de uma carga RL, né, quando a gente olha, né, aqui para o nosso análise CA e a gente coloca aqui uma carga RL no nosso circuito, é esperado, né, claro, que essa carga ela vai entrar na minha conta de Zout. Então, ela vai entrar aqui dentro do nosso passo 4. Ó. E vocês, fazendo as contas, vocês vão ver que a inclusão desse RL, ele faz o quê? Ele faz o nosso Zout diminuir. Se o nosso Zout diminui, o nosso ganho de tensão também diminui. Então, o efeito da inserção de uma carga finita é a redução no ganho aqui de saída, que é o que vai acontecer em todas as aplicações, já que a gente vai estar alimentando uma carga finita, tá bom, pessoal? Então, assim a gente finaliza aqui a resolução desse primeiro exemplo aí da aula de hoje. Pessoal, então dando continuidade ao nosso conteúdo, duas questões chaves para a aula de hoje. Primeira delas, utilizando o modelo de pequenos sinais do transistor bipolar de junção, como que a gente obtém os parâmetros básicos do amplificador, impedância de entrada, saída, ganho e assim por diante, na polarização por divisor de tensão, que é uma das polarizações CCs mais utilizadas. Segunda, como que eu realizo o projeto ou análise aí de um amplificador de sinais. Então a gente vai ver isso daí na aula de hoje. Bom, como tópico 4 aqui, né, continuando ele com o tópico 4.2, circuito de polarização por divisor de tensão, a gente vai fazer uma análise de CA. Agora tem aqui uma certa, né, diferencinha com capacitor CE. Primeira coisa, onde está esse capacitor CE? Esse capacitor, o nome dele já entrega a localização, ele está lá no emissor. Então ele é esse capacitor que eu acabei de destacar aí para vocês. Esse capacitor ele é chamado, pessoal, capacitor de desvio, tá bom? Por que desvio? Porque numa análise CA, esse capacitor, toda a corrente CA vai desviar por ele, certo? Então ele é um caminho de baixa impedância para a corrente alternada, por isso ele é um desvio para a corrente alternada. Então, se ele estiver presente no nosso circuito, vai ser relevante, né, a nossa análise CA vai ter uma certa modificação. Né? Então, se não tiver ele, a gente vai chegar em um outro circuito da nossa análise CA. Então, primeiro, a gente vai fazer a análise CA envolvendo esse capacitor de desvio CE. Tá, o circuito de polarização por divisor resistivo, a gente já está acostumado a trabalhar, resistores R1 e R2, né, o resistor RC do coletor, resistor RE presente lá no nosso emissor, e a gente tem aqui também o nosso capacitor de desvio. Então aqui a gente tem análise CC, o equivalente CC desse circuito, a gente já sabe chegar, envolve a questão de análise exata, análise aproximada, a gente já sabe fazer isso também, mas o que a gente quer chegar aqui é no nosso equivalente CA. Então vamos chegar aqui no nosso equivalente CA. Então apagando esse equivalente CC, para a gente escrever aqui o nosso equivalente CA. Pegando a cor preta. A gente tem, então, na análise CA, lembrem-se que os nossos capacitores C1, C2
e também o capacitor CE, eles vão ser curto-circuito. Então, curto-circuito, curto-circuito. Porque a gente sabe que para CA, o caminho, os capacitores, eles têm uma baixa impedância. Se eu considerar a capacitância muito alta, então essa impedância ela tende a zero. Então, na entrada, a gente tem aqui a tensão de entrada. Tensão pode ser, por exemplo, uma tensão senoidal. Então, eu vou desenhar aqui nossa tensão senoidal de entrada. E está ligado ao terra, a nossa referência. Então, esse daqui é o nosso VI, tensão de entrada do circuito. O capacitor C1, a gente sabe que ele é um curto-circuito, né? Então, a gente já vai ligar a nossa tensão de entrada direto na base do transistor. Mas, olha só, vejam vocês. Primeira coisa, aqui a gente tem um resistor R2 que está ligado entre a base, ou seja, a parte de cima também da nossa fonte, para o terra. Então, eu já vou desenhar esse resistor R2 aqui também. Então, existe um resistor R2 ligado aqui entre a base ou entre a nossa tensão de entrada para o terra. Então, esse é o nosso resistor R2. O resistor R1, qual que é a situação do resistor R1? Ele tem um terminal dele que está ligado na base e o outro terminal está ligado em VCC. Mas a gente sabe que CC não produz nenhuma, a fonte CC não produz nenhuma oscilação. Então, por isso, a tensão CC é zero, ou, nesse caso aqui, tá como se fosse uma função de terra aí no nosso circuito. Então, eu vou desenhar aqui o nosso resistor R1 ligado à base em uma ponta e a outra ponta ligada ao terra. Esse é o nosso resistor R1 na análise CA. Agora sim, a gente pode olhar aqui para o nosso transistor bipolar de junção e substituir ele pelo nosso modelo que a gente já sabe, já conhece, que é o modelo RE. Então, vai ter aqui na base o resistor beta RE. Do lado coletor, a gente vai ter nossa fonte de corrente controlada. Ok, então, já escrevendo aqui os valores, né? Então, beta RE. A fonte de corrente controlada tem valor de IC ou beta IB, correto? Olhando do ponto de vista do emissor, né? Lembrando que esse emissor, né, a gente tem aqui a base, o coletor e o emissor. O emissor ele está ligado, vejam vocês, né, ele está ligado aqui a um resistor RE. Mas o capacitor CE ele é um curto-circuito. Se a gente tem um curto-circuito aqui nesse ponto, o emissor ele não vai estar ligado então a RE, porque a corrente prefere passar pelo curto do que passar pela nossa resistência do emissor. Então, a corrente vai vir, vai ligar aqui direto, na verdade, vai ter um caminho direto para o terra. Então, o emissor ele está aterrado. Então, essa é a grande sacada aqui desse uso do capacitor de desvio. Então, nosso emissor ele está aterrado. Do ponto de vista aqui da nossa saída, a gente tem, na verdade, ligado ao coletor, o resistor RC, que liga-se ao coletor em uma ponta, e ao terra na outra. Então, o resistor RC está ligado ao coletor e ao terra. Sabemos da existência do resistor devido ao efeito Early, né, da tensão de Early. Então, deixa eu colocar aqui o nosso RC. Tem o resistor do efeito Early, RO. Então, nosso resistor RO. Se eu tiver uma carga ligada aqui na saída, né, como o capacitor é um curto-circuito, né, como aqui a gente tem um curto, então o nosso resistor, se a gente tiver um resistor, uma carga RL ligada na saída, essa carga ela vai vir aqui paralelo com o nosso resistor RO. Então, resistor de carga em paralelo com o resistor de Early. E assim, pessoal, a gente tem, então, aqui mostrado na tela, né, a análise CA completa, tá bom? Ou o equivalente, né, o equivalente CA desse circuito que a gente acabou de estudar. Então, é importante destacar que a presença do capacitor CE de desvio, ele faz, então, o nosso emissor, na análise CA, somente na análise CC, esse capacitor ele é um circuito aberto,
então ele não tem efeito em análise CC, mas na análise CA ele é um curto-circuito. Se ele é um curto-circuito, o emissor está ligado em corrente alternada, né, durante a análise CA, diretamente ao terra. Então, está aqui, nosso emissor ligado diretamente ao terra. Então, com base nesse circuito, a gente agora pode fazer os outros estudos. Encontrar impedância de entrada, impedância de saída, ganho de tensão, ganho de corrente, e assim sucessivamente, olhando para a nossa análise CA. Bom, então, agora é o seguinte. Qual que, então, é o efeito do nosso circuito se eu não tiver o capacitor de desvio, o capacitor CE? Eu retirei ele do nosso circuito. Então, aqui ó, eu tenho um equivalente CA com o capacitor de desvio, com CE, que a gente acabou de ver agora, né? Então, a hora que eu incluo esse capacitor, pessoal, o que acontece? Na análise agora CA, a corrente não mais, né? Lembrando que isso daqui não existe. Se isso daqui não existe, a nossa corrente ela não tem outra possibilidade de caminho a não ser passar pelo resistor RE. Então, o nosso terminal emissor, ele não vai estar conectado ao terra. Ele vai estar conectado ao resistor do emissor. E aí sim, o resistor do emissor, a parte de baixo dele, ligado ao terra. Então, a única diferença é essa, mas faz toda a diferença. A hora que a gente calcular ganho de tensão, vocês vão ver que o fato de eu ter esse resistor RE, ele me auxilia na estabilidade, porém, ele reduz o meu ganho de tensão, tá bom? Então, a gente ganha em estabilidade, mas perde em ganho de tensão. A hora que a gente for fazer os cálculos e obter o ganho de tensão, a gente vai ver isso daí. Então, esse circuito agora passa a ser o equivalente CA sem o capacitor de desvio, tá bom? Então, a gente lembrando, só recordando, então o emissor não mais é ligado diretamente ao terra, por quê? Porque a gente não tem o capacitor de desvio. Então, o emissor é ligado ao resistor do emissor e o resistor do emissor é ligado ao terra. Então, o emissor ligado ao resistor do emissor e o resistor do emissor ligado ao terra. Então, esse daqui é o nosso equivalente CA com, na verdade, sem o nosso capacitor de desvio. Pessoal, para a gente encontrar os parâmetros do amplificador, a gente procede exatamente como a gente fez no amplificador com polarização fixa. Então, por exemplo, para mim obter aqui a impedância de entrada do circuito, né, utilizando a polarização por divisor de tensão, e também utilizando o capacitor de desvio, então esse detalhe é importante, né, utilizando o capacitor de desvio, né, como que eu calculo essa impedância de entrada? Mais uma vez, ela é a impedância, né, que a minha fonte de entrada enxerga no meu circuito. Então, se eu colocar o olhinho aqui, né, na minha entrada, então qual a impedância que esse olhinho enxerga aqui nesse caso? É bem tranquilo de fazer esse cálculo, inclusive, né? A gente já está acostumado. Então, a impedância de entrada, que é o Zin, ela vai ser o quê? Vejam vocês que eu tenho 3 resistores em paralelo aqui, porque todos eles estão ligados no terminal da base e a parte de baixo deles, todos ligados ao terra. Então, a minha impedância de entrada nesse caso é muito tranquilo de ser calculada. Basta eu fazer o paralelo do resistor R1 com o resistor R2 com o resistor beta RE. Então, essa é a impedância de entrada aqui para a situação em que a gente tem, né, o circuito emissor comum, polarização por divisor de tensão com o capacitor de desvio. Então, sem o capacitor de desvio é diferente. Então, com o capacitor de desvio, fica exatamente como mostrado aí na tela, bem tranquilo de calcular. Para calcular a impedância de saída na situação, né, com o capacitor de desvio, né, o circuito polarização por divisor de tensão com o capacitor de desvio, também é bem tranquilo, viu, pessoal? Então, agora, no lugar de olhar do ponto de vista da entrada, a gente vai olhar do ponto de vista da saída, né? Então, para uma determinada tensão aqui, Vout, a gente vai colocar o nosso olhinho aqui na nossa saída e ver o que esse olhinho enxerga de resistência ou oposição à passagem da corrente elétrica. Nesse caso, esse olhinho ele enxerga 3 resistências em paralelo. Resistência da carga, resistência do coletor e resistência devido ao efeito da tensão de Earle.
Tá bom? Então, bastante simples também. Nossa impedância de saída é dada por RL paralelo a RC, paralelo a RO aqui nesse caso. Então, também sem segredo, bem tranquilo de ser calculado. Bom, próximo parâmetro para a gente calcular é o ganho de tensão na situação aqui com o capacitor de desvio. Ganho de tensão, a gente sabe que é dado lá pela tensão de saída dividido pela tensão na entrada do nosso transistor bipolar de junção. Tensão na saída, V é Z vezes I, não é? Então, Z out vezes I out. Tá bom? E manter aqui por enquanto a nossa tensão de entrada. Z out a gente já sabe, a gente já calculou, mas eu vou deixar aqui abreviado, né, em função para a gente não, né, ocupar mais espaço aqui. A corrente de saída, pessoal. A corrente de saída, vejam vocês que eu vou fazer o quê? A hora que eu fazer o equivalente desse circuito aqui, eu vou chegar no seguinte circuito. Eu vou chegar na fonte de corrente controlada e o nosso resistor da impedância de saída, o resistor equivalente. Vejam vocês que essa corrente C, que é igual a beta e B, né? Ela está passando aqui no nosso resistor, que jeito? Ela está passando subindo, não é? Então, o nosso IC ele passa subindo. Então, a queda de tensão é para baixo. Então, esse Vout aqui está para baixo. Então, aqui, a gente como adota sentido positivo na parte de cima, então, por isso que vai aparecer aqui o In-Out, né? O In-Out nosso vai ser igual a menos beta e B, ou menos IC. Então, vai ser Z-Out vezes menos beta e B. Por que menos? Porque a corrente que produz essa tensão Vout, ela está no sentido contrário à que de fato existe lá no circuito. Então, a corrente que existe no circuito é subindo. E a nossa referência aqui, para ter a referência positiva em cima, é descendo. Então, por isso que tem um menos beta e B. Bom, tensão de entrada. Tensão de entrada desse circuito, qual que é? Bom, a gente tem aqui, ó, a tensão de entrada está nesse ponto. Então, a gente sai do terra, né, a gente tem aqui uma queda de tensão para cima, nesse caso aqui, certo? E essa queda de tensão é justamente o valor da VS, ou tensão de entrada do circuito. Então, nesse caso aqui, a queda de tensão nesse resistor, beta RE, é dado por produto R vezes I. Então, R é beta RE, e a corrente está no sentido correto, adequado, descendo, né? Vezes IB. Tá bom? Aqui a gente já dá para cancelar algumas coisas. Então, podemos cancelar beta com beta, IB com IB, de forma que o que sobra vai dar para a gente o resultado do nosso ganho de tensão com o capacitor de desvio. Então, vai ser menos Zout, é o que sobrou no numerador, dividido pelo que sobrou no denominador, que foi RI. Então, esse é o nosso ganho de tensão aqui nessa situação. Então, com o circuito, configuração emissor comum, polarização divisor resistivo, com capacitor de desvio, o ganho de tensão é dado por menos a impedância de saída dividido por RE. Pessoal, a gente fez os cálculos, obteve os parâmetros principais para a situação com o capacitor de desvio. Agora a gente vai fazer os mesmos cálculos, só que para a situação sem o capacitor de desvio. Então, começando aqui com a nossa impedância de entrada, então sem o capacitor de desvio. Esse capacitor de desvio ele não existe no nosso circuito. Então, existe aqui um caminho, né, para CA, né, exclusivamente tendo que passar pelo nosso resistor do emissor. Impedância de entrada. Vejam vocês, né, que aqui agora eu vou ter uma diferencinha. Né? Por quê? Porque a hora que eu colocar o meu olhinho aqui na nossa entrada, então colocando ele aqui, ó, ele vai enxergar o quê? Ele vai enxergar R1 paralelo ao R2, certo? Tudo bem, mas só que depois ele vai enxergar beta RE em série aqui com o nosso resistor RE. Só que vejam vocês que por beta RE passa uma corrente que eu tenho o valor de IB. Já pelo resistor do emissor passa uma corrente que tem o valor de IE. Então, o que eu vou ter que fazer, né, se eu quiser aqui, eu posso inclusive, né, fazer a lei de Kirchhoff das tensões da malha externa
para enxergar qual que é o efeito desse RE aqui, né? Então, mas o que eu digo para vocês é, como a nossa corrente IE ela tem uma relação direta com IB, lembrando que corrente no emissor ela é igual a beta mais 1 vezes a corrente da base, né? O que muitas vezes é aproximado por beta vezes corrente da base. Por quê? Porque beta, a maioria das aplicações é muito maior do que 1, né? Então, o que vai acontecer é esse resistor RE, ele ser refletido aqui para a base, da onde a gente está olhando a nossa impedância de entrada. Então, esse resistor ele vem para cá com a multiplicação, né, por beta, tá bom? Ele vem aqui para a nossa base, sendo multiplicado por beta. De forma que esse resistor aqui da base, posso até indicar por uma impedância da base. Deixa eu indicar aqui para vocês. A impedância da base ela vai ser formada por duas parcelas. Primeira parcela que de fato existe ali na base propriamente dita, né? Então, beta RE. E a gente tem uma outra parcela que é o efeito aqui da reflexão de RE na nossa base. Então, vai ser o quê? Beta vezes RE. Tá bom? Então, esse é o valor da impedância da base, viu, pessoal? Impedância da base. Não é impedância de entrada, porque impedância de entrada envolve mais dois resistores. Mais uma vez, se vocês quiserem ver esse efeito, basta fazer aqui a análise da malha externa, né? Essa malha externa envolvendo aqui VS, beta RE e o valor de RE, para vocês conseguirem enxergarem esse efeito que eu acabei de descrever aqui. A impedância, então, de entrada, ela vai ser dada por R1 paralelo a R2, isso está evidente ali. E agora que da base para o terra, o que tem aqui é justamente a nossa impedância da base, em paralelo com a impedância da base. Tá bom? Então, o efeito, né, do capacitor não estar presente no nosso circuito é que trouxe RE aqui no nosso emissor. E esse RE do emissor, ele é refletido para a base com a multiplicação por beta. Tá bom? E isso também vai entrar aqui no cálculo, então, da nossa impedância de entrada nesse caso. Pessoal, do ponto de vista da impedância de saída, né, agora com a situação sem o capacitor de desvio, CE, se vocês olharem, a situação ela é inalterada em relação à situação que a gente tinha com o capacitor de desvio, tá bom? Então, para confirmar esse fato, ó, se eu colocar aqui, né, minha tensão de saída, inserindo lá o nosso olhinho para ver o que ele vai ver de impedância no circuito, ele vai enxergar RL paralelo a RC, que está também paralelo a RO. Então, a impedância de saída vai ser igual a RL paralelo a RC paralelo a RO. Então, não há nenhum efeito aqui do ponto de vista da saída, né, dessa carga, desse resistor que está ligado no emissor. Ele não faz nenhuma alteração aqui do ponto de vista da saída. Vejam vocês que, inclusive, ele está ligado aqui a uma fonte de corrente controlada. É totalmente diferente da conexão com o resistor do lado esquerdo, tá bom? Então essa fonte de resistência, na verdade, essa fonte de corrente controlada, ela faz o quê? Ela faz, né, que não haja um efeito de RE do ponto de vista da saída. Ela isola o nosso RE da saída, o que não acontece do ponto de vista da entrada, tá bom? Então, para a saída, não acontece nenhuma modificação em relação à situação com o capacitor de desvio. Então, a impedância de saída nos dois casos é a mesma. Bom, o último parâmetro aqui da aula de hoje é o ganho de tensão, falando em termos, né, da situação sem o capacitor de desvio no circuito. Então, a gente já sabe fazer esse cálculo, é tranquilo, não tem nenhum segredo, ganho de tensão, tensão de saída por tensão de entrada, em que a tensão de saída é nada mais, nada menos que a nossa impedância de saída vezes a corrente de saída do circuito, dividido pela tensão de entrada aqui. Impedância de saída a gente já calculou anteriormente, então vou deixar em função aqui. O nosso Iout, né, é exatamente como a gente tinha na situação lá
com o capacitor de desvio, né, pelos mesmos motivos, né, vai ser igual a menos beta IB. Tensão de entrada. A tensão de entrada agora, vejam vocês que eu tenho aqui duas quedas de tensão até chegar à nossa tensão de entrada VIN aqui do nosso circuito. Quais são essas quedas de tensão? A primeira delas, existe uma queda de tensão no resistor RE, então vou chamar isso daqui de VRE. E existe uma outra queda de tensão no capacitor beta, no resistor beta RE. Então vou chamar V beta RE. Então a nossa tensão VIN, ela é a soma dessas duas quedas de tensão. A tensão VRE mais a outra queda de tensão, que é a tensão V beta RE, tá bom? Então, só abrindo essa equação um pouquinho mais, vai ficar menos Zout beta IB dividido por a tensão RE, no resistor RE, ela é dada pelo produto de R vezes I, em que R é o resistor RE e I é o nosso resistor IE, que a gente sabe que eu posso aproximar por beta IB. Então, beta IB é o valor de IE. Mas, aqui no caso a gente tem R vezes I também, a mesma coisa para essa tensão V beta RE, em que o valor de resistência é dado por beta RE, o valor de corrente é dado por IB. Bom, só agora desenvolvendo um pouquinho melhor a nossa equação, então menos Zout beta IB dividido por... Aqui eu posso colocar um termo beta IB em evidência, né? Então vai dar beta IB que multiplica, aqui vai sobrar RE no primeiro termo, mais no segundo termo vai sobrar RE minúsculo. Então agora a gente pode cancelar alguns termos aqui na equação. Então, beta com beta cancela, IB com IB cancela, e sobra para a gente, nesse caso, menos Zout no numerador. No denominador sobra RE maiúsculo, que é resistor do emissor, mais o RE minúsculo, que é o resistor da junção base-emissor. Ok, achamos o nosso resultado. O que é o interessante a ser notado aqui? Pessoal, se vocês se recordam, né, esse daqui é o resultado, então, para a situação sem o capacitor de desvio. E para a situação com o capacitor de desvio, qual que era o resultado que a gente tinha obtido? A gente tinha obtido que o ganho de tensão era menos Zout dividido por RE minúsculo. Então, qual que é a diferença básica aqui? Vejam vocês que a diferença básica é a presença do termo RE, né, resistor do emissor, no denominador. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Em prol de uma estabilização maior do ponto quiescente, a gente vai ter menos efeitos da temperatura no nosso circuito. Em prol disso, a gente incluiu um resistor aqui que tem valor ali de algumas dezenas de quiloohms, dependendo aí, né, às vezes um pouquinho menos. Então, a gente incluiu esse resistor no nosso denominador. Então, se eu aumentei aqui o denominador da minha equação, obviamente, o que acontece com o nosso resultado é uma diminuição no valor do ganho de tensão. Então, em prol de uma estabilidade maior, eu sacrifiquei o meu ganho do meu circuito, tá bom? Então, eu consigo ter, na situação com o capacitor de desvio, um ganho maior, tá bom? Eu consigo ter um ganho maior. Só que, aí nesse caso, né, o que a gente vai ter é uma perda, um pouquinho de perda em relação à estabilidade do nosso circuito. Então, é algo a ser levado em consideração. Tá bom, pessoal? Então, a gente sempre tem que estar olhando isso daí nas nossas aplicações. Então, a gente sempre ganha em um ponto, perde em outro. A engenharia é assim mesmo. Então, a gente vai ganhar em alguma coisa e perder em outra. O que a gente tem que fazer aqui é sempre o equilíbrio das vantagens e desvantagens envolvidas em qualquer parte do nosso circuito e na engenharia como um todo.
Pessoal, para finalizar a aula de hoje e também finalizar a parte de amplificadores de sinal da nossa disciplina, eu trago aqui o terceiro exemplo dessa unidade 6. Então, esse exemplo ele traz o seguinte enunciado. No circuito amplificador emissor comum mostrado a seguir, a gente vê que tem ali um circuito de polarização por divisor de tensão, tá bom? Aparentemente o capacitor de desvio CE ele está lá pontilhado, então pode ser que ele vai estar presente ou não no nosso circuito, veremos. Ele pede, então, para a gente obter impedância de entrada, deixa eu mudar a minha cor, impedância de entrada, impedância de saída e ganho de tensão para as seguintes situações. Letra A, sem o capacitor de desvio. Então, esse capacitor CE ele não está presente no primeiro momento. Letra B, com o capacitor de desvio. Então, no segundo momento, ele já está presente no nosso circuito. E ele pede, por fim, para a gente comparar o ganho de tensão das duas situações. Pessoal, eu vou resolver com vocês a letra A, tá bom? Eu vou deixar o resultado da letra B, mas eu vou pedir que vocês façam a letra B em casa, né, sozinhos, né? E a parte de comparação a gente pode fazer juntos aqui. Primeira coisa, pessoal, quando a gente pega um circuito desse, a primeira coisa que a gente faz é a receitinha de bolo, né, de resolução. Primeira coisa, análise CC, porque a análise CA ela depende da análise CC. Então, por exemplo, para calcular o valor de RE, a gente precisa da corrente do emissor, né, quiescente. Para calcular o valor do resistor de Early, a gente precisa, além da tensão de Early, a gente precisa do valor da corrente do coletor. Então, primeira coisa, a gente faz a análise CC. A análise CC desse circuito a gente já aprendeu, né, como que é feita, a gente viu isso daí na unidade anterior. Né? Então, primeira coisa, um circuito divisor resistivo, a gente tem duas análises possíveis. Eu posso realizar a análise exata ou a análise aproximada. Lembrando que a análise exata ela é feita quando o nosso beta vezes o valor da resistência do emissor ele é menor do que 10 vezes o valor de R2. Então, fazendo aqui o cálculo de beta RE, né, a gente viu que 95 é o ganho de beta, é o valor de beta, 680 é o valor do resistor do emissor. Tá? Então, esse produto dá 17,1 kΩ. 17,1 kΩ, né, é um valor que é aí, ó, não é maior do que 10 vezes o valor de R2. O valor de R2 multiplicado por 10 é 47 kΩ. Então, por conta disso, a gente vai partir para a análise exata. Então, quer dizer que a gente não pode, né, aproximar, né, a nossa análise que a gente fez, né, lá quando a gente estudou a polarização CC do tipo divisor resistivo. A gente vai ter que partir para a análise exata, onde a gente tem os cálculos de tensão de TVNAM e também de resistência de TVNAM. Então, é isso exatamente o que a gente vai fazer agora. Ó. Primeira coisa, então, capacitores, a gente já sabe, são circuito aberto, né, o meu circuito, e eu calculo que eu obtenho o nosso equivalente de TVNAM do ponto de vista da base, tá bom? Então, equivalente de TVNAM do ponto de vista da base. Então, resistente de TVNAM vai ser o paralelo de R1 com R2, que vai dar aproximadamente 4.003 ohms. A tensão de TVNAM é a tensão dada lá naquele divisor resistivo, em que vai ter VCC multiplicado por R2 dividido por R1 mais R2, que vai dar aproximadamente 1,48 volts. Se você tem dúvida de como que eu fiz esse passo, dá uma olhadinha lá na nossa unidade 5, na polarização CC, do circuito divisor de tensão. Tá bom? Dá uma olhada lá, que vocês vão ver o porquê e como eu cheguei nesse resultado. Bom, então, tendo esses dados de resistência de TVNAM e tensão de TVNAM, já posso chegar no equivalente CC, que é o circuito mostrado aqui na minha esquerda. Daí fica fácil. Daí é só vir aplicando lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das correntes, para a gente descobrir as nossas variáveis de interesse, que quais são elas? Corrente da base, e B maiúsculo, porque a gente está tratando de CC, corrente do coletor, e C maiúsculo, porque a gente está tratando de CC, e a corrente do emissor. Eu fiz esses cálculos, trouxe aqui para vocês, né, tanto o cálculo de corrente da base, do coletor, do emissor, e também a tensão entre coletor
e emissor. Depois vocês façam, né, e vejam se vocês chegam nesses mesmos resultados que eu cheguei. Bom, aqui então a gente mata, né, finaliza a parte de análise CC. Só que a gente ainda tem análise CA para fazer, né, que ele pede o que para a gente? Ele pede impedância de entrada, impedância de saída e ganho de tensão. A gente consegue resolver esse exercício muito fácil depois que a gente tem o circuito do equivalente CA. Então, vamos lá. Vamos então agora como segundo passo, obtenção do equivalente CA. Então, obtenção do equivalente CA. Olhando para esse circuito, né, fica fácil da gente, né, ver como que vai ser esse equivalente CA. Lembrando que a gente não tem o capacitor de desvio nesse momento, eu estou resolvendo a letra A. Então, a gente vai ter a situação bem semelhante ao que a gente já viu aí um pouquinho anteriormente nessa aula. Então, fonte de tensão na entrada, capacitor curto-circuito, então a gente vai ter resistor R1 paralelo com resistor R2, porque a fonte de 10 volts também não vai trazer nenhuma perturbação CA para a gente, então vai ser 1 terra, né, 0 volts. Então, do ponto de vista da entrada, vai ser R1 paralelo ao R2, paralelo à nossa fonte de entrada, e depois a gente já pode partir para o nosso transistor bipolar de junção. Então, do ponto de vista da entrada, a gente tem nossa fonte da entrada, nosso resistor R1, paralelo a R2, e depois já entra lá na base do nosso transistor bipolar de junção. Vou colocar aqui os nossos terras. Deixa eu pegar os valores dos resistores. R1 4K7, R2 27K, R1 4K7, 4,7 kΩ. Nosso resistor R2 tem valor de 27 kΩ, então 27 kΩ. A nossa tensão de entrada ela tem 10 mV de pico, com a frequência de 10 kHz. Ok, agora então vem a nosso transistor bipolar de junção. Então, colocando aqui o modelo RE dele, né? Então, beta RE, a nossa resistência aqui ligada na base. A gente tem, do ponto de vista da saída, a nossa fonte de corrente controlada por corrente, que vai ligar aqui nos resistores que estão conectados à nossa saída. Então, esse resistor, o valor dele é beta RE. Então, deixa eu anotar aqui para a gente não esquecer. Beta RE. O valor da corrente, né, que desce aqui é o valor de beta IB. E do ponto de vista aqui do emissor, né? O emissor, ó, a gente está na situação que a gente não tem o capacitor de desvio. Então, o emissor ele vai ligar aqui ao nosso resistor de 680 ohms e esse resistor liga ao terra. Se houvesse capacitor de desvio, esse resistor estaria em curto, porque o capacitor é um curto. Mas não é o caso. Então, a gente tem que colocar no nosso equivalente CA os 680 ohms. Então, vem aqui, coloco o nosso resistor do emissor, que tem um valor de 680 ohms. Agora, resta-nos apenas a saída. A saída, ela vai ter o resistor RC de 3K3, a nossa carga é de 15, e também a gente vai ter o resistor de Early, porque ele deu aqui a nossa tensão de Early. Tensão de Early é de 80. Então, RC 3K3, o resistor de saída 15K, e a gente também tem o resistor de Early. Então, aqui a gente vai ter nosso resistor RC 3K3. Então, 3K3, 3,3 kΩ. A gente tem também nosso resistor de Early, que a gente vai ter que calcular ainda, a gente não tem o valor dele, né?
e a gente tem também nossa carga. Nossa carga de saída que tem o valor de 15 quilômetros. Bom, assim a gente então, se a gente olhar, a gente não faltou nada, ó. Todos os elementos estão presentes lá no nosso modelo equivalente CA. O que o exercício nos pede é impedância de entrada, impedância de saída e o ganho de tensão, nesse caso aqui, também depois com o capacitor de desvio. Impedância de entrada, falta somente uma coisa aqui para a gente conseguir calcular ela. E o que falta aqui? Falta encontrar o valor de RE. Porque encontrando o valor de RE, todo o resto eu tenho. Então, terceiro passo, vou colocar aqui até do lado, ó. Terceiro passo, obtenção de RE. RE minúsculo, né? A gente sabe que o valor de RE, deixa eu pegar a cor preta aqui, o valor de RE ele é dado por tensão térmica dividido pela corrente IE maiúscula, porque é a corrente quiescente, né, desse presente lá no emissor do transistor bipolar de junção. Então, nesse caso, então, a gente está considerando a temperatura ambiente, 26 mV é o valor de tensão térmica. O valor da corrente no emissor quiescente, ó, na análise CC, a gente descobriu que é 1,08 mA. Então, 1,08 mA. Isso dá para mim um valor de RE de aproximadamente aqui, de acordo com meus cálculos, 24,07 ohms. Bom, agora de posse disso, fica fácil então a gente encontrar a impedância de entrada. Então, quarto passo, obtenção de Zin. Ó, Zin, para o cálculo de Zin, a gente vai ter que essa impedância de entrada ela vai ser, ali no caso, 4,7 kΩ, paralelo a 27 kΩ. Estão olhando aqui para a entrada, viu, pessoal? Então, aqui para a entrada, né? Como se nosso olhinho estivesse vendo isso daqui. Então, 4K7 paralelo a 27K, que está paralelo agora é o seguinte, né? Lembra que esse beta RE, né, ele vai ser somado com o valor de RE multiplicado por beta, tá bom? Então, inclusive, eu vou chamar isso de impedância da base. Então, antes, eu tenho que obter impedância da base, que é justamente beta RE mais o valor de beta vezes RE maiúsculo. Tá bom? Ou se você quiser abreviar, né, colocar em evidência, RE minúsculo mais RE maiúsculo. Então, fazendo essa conta aqui da parte de cima, você encontra a impedância da base. Certo? A gente já tem todos os valores. Beta foi dado no enunciado do exercício, vale 95. Isso, vale 95. Então, a gente já encontrou RE, foi dado RE maiúsculo, que é o resistor do emissor. Então, assim eu encontro a impedância da base. Fazendo o paralelo disso daqui tudo, que agora é só conta matemática, né? Eu cheguei numa impedância de entrada de aproximadamente 66.886,65 ohms. Quase 67 quiloohms, né? Bom, então assim a gente já encontrou um primeiro resultado. Ele pede para a gente também impedância de saída. Impedância de saída tem um RO ali no meio, que é resistência de Early, que a gente vai ter que obter. Então, quinto passo, obtenção de Zout. A gente já sabe que Zout é o paralelo de todos aqueles resistores. Então, resistor da carga, resistor da tensão de Early, né, devido ao efeito Early, e resistor do coletor. Então, é 3,3 kΩ paralelo ao resistor da tensão de Early, paralelo a 15 kΩ. Então, nesse caso, o que a gente resta calcular é só o resistor de Early, que é bem tranquilo, bem fácil. Né? A gente sabe que esse resistor é dado pela tensão de Early, que foi dada no nosso enunciado, dividido pela corrente de coletor quiescente. Então, tensão de Early foi dado e tem o valor de 80 volts.
A corrente de coletor quiescente a gente descobriu na análise CC, vale 1,07 miliamperes. Então, 1,07 vezes 10 a menos 3. Isso dá para mim um resistor de ouro de aproximadamente 74.766,36 ohms. Substituindo isso daqui na equação de cima, a gente vai encontrar uma impedância de saída, né, fazendo o paralelo desses três resistores, de aproximadamente, nos meus cálculos, 2.610,47 ohms. Então, mais um resultado. A gente já tem uma impedância de entrada, que é praticamente 67 kΩ, impedância de saída próxima aí de 2,6 kΩ. Resta apenas agora o cálculo da tensão, o ganho de tensão CA desse nosso circuito, né? Então, como sexto e último passo, né? Cálculo de ganho de tensão. Ganho de tensão, a gente sabe, tensão de saída por tensão de entrada. A gente já fez esse cálculo anteriormente nessa aula. A gente viu que quando a gente tem o capacitor de desvio, o resistor do emissor não entra no cálculo, mas quando a gente não tem esse capacitor, o resistor então ele aparece sim lá no cálculo, o resistor do emissor aparece sim no nosso cálculo. Então a equação é dada por menos Zout dividido por resistor do emissor mais resistor RE minúsculo, resistor devido à nossa junção base-emissor. Então, aqui o resultado que eu encontrei, Zout a gente já tem, RE foi dado, RE minúsculo a gente calculou. Então, o resultado que eu encontrei aqui de ganho de tensão foi um ganho de tensão de aproximadamente menos 3,67. Tá bom? Então, esse sinal de 10 milivolts, que foi aplicado aqui na nossa entrada, ele vai ser amplificado, né, aí cerca de menos 3,67 vezes. Então, quer dizer, mais uma vez, reforçando, né, que vai aparecer um sinal na saída que tem uma defasagem de 180 graus, ou seja, né, enquanto o sinal de entrada estiver aumentando, o sinal da saída está diminuindo, e vice-versa. Tá bom, pessoal? Bom, como eu disse para vocês, né, a parte B desse exercício é encontrar esses mesmos resultados, só que agora utilizando o capacitor de desvio. Então, vocês façam aí, né, a análise. Do ponto de vista da análise CC, não vai mudar nada, tá bom? Porque o capacitor ele é um circuito aberto em CC de qualquer maneira. Então, do ponto de vista de análise CC, não muda nada. Agora, da análise CA aqui em diante, do nosso segundo passo para frente, isso daí já vai mudar um pouquinho de figura. Por quê? Porque esse resistor, agora, resistor RE, ele não mais vai estar presente no nosso circuito. Então, o emissor está diretamente aterrado. Isso muda para mim os meus cálculos de impedância de entrada, impedância de saída vai continuar a mesma, tá bom? E muda também o cálculo do meu ganho de tensão. Então, nessa situação, pessoal, o resultado principal aqui para a gente, né? Então, aqui essa situação foi sem o capacitor de desvio, né? Esse daqui foi sem o capacitor de desvio. Então, na situação com o capacitor de desvio, o meu ganho de tensão que eu encontrei, aqui nesse caso, foi de aproximadamente menos 108,45. Então, o que ele pede para a gente logo em seguida também é para a gente comparar esses dois valores. E fica evidente aqui, né? Fica evidente que a situação, quando a gente coloca o capacitor de desvio, o ganho de tensão ele aumenta muito. Por quê? Porque justamente a gente não vai ter mais esse RE no cálculo aqui do ganho de tensão. Ah, mas espera aí, professor, o que eu perdi aqui nesse caso? Sem a presença do capacitor de desvio, né, o nosso circuito, na verdade, sem a presença do resistor do emissor, que vai ser curto-circuitado devido à presença do capacitor de desvio, né? O nosso circuito está muito mais sujeito
a variações dos parâmetros devido a efeitos térmicos. Bom, então eu tenho um ganho muito maior, né, que inclusive eu tenho que ter cuidado para ver se não vai ter nenhum tipo de modificação devido a esse ganho elevado no meu circuito, porque, lembrando, a gente tem que respeitar as regiões de operação do transistor bipolar de junção. Então pode ser que esse ganho aqui está fazendo o quê? Está fazendo o meu circuito operar próximo à minha região lá de saturação ou região de corte, isso daí não é bacana. E além disso, né, a gente vai ter o prejuízo de uma estabilidade térmica menor, nesse caso aqui, quando a gente tem o capacitor de desvio, porque o resistor do emissor, né, ele nesse caso, ele vai ser lá curto-circuitado devido à presença do capacitor C. Tá bom, pessoal? Então, assim, ó, com base no que a gente viu, a gente responde aquelas questões chaves que a gente apresentou lá no início da aula. Né? Então, a gente viu como que a gente calcula impedância de entrada, impedância de saída, ganho de tensão, para as duas situações possíveis, no nosso caso aqui de polarização por divisor de tensão, que é com o capacitor de desvio e sem o capacitor de desvio. E a gente também viu aqui um detalhe passo a passo da resolução de circuitos que tem esse tipo de polarização e fazendo a nossa análise de CA, né? Nós obtendo o nosso circuito equivalente CA. Pessoal, fiquem agora aí com as leituras recomendadas. Agradeço a presença e paciência de vocês em mais essa aula. Um abraço e tudo de bom.